Bienvenidos. Vamos a seguir nuestro camino con Gaspar, Melchior y Baltasar, os Reis Magos, en el seguimiento de essa estrella que es la voluntad de Dios. Descubrir essa voluntad es quizá el único camino, o mejor, quizá no, seguramente el único camino para encontrar a Jesucristo y la felicidad en esta vida. Habíamos visto en la última meditación cómo había sido difícil para Gaspar dejar todas las cosas en su reino y aventurarse por un desierto, quién sabe a dónde terminar, para encontrarse con Jesucristo, nuestro Señor. Habíamos visto que apenas una pequeña señal en el cielo para él fue suficiente para hacerlo reflexionar e imaginar que Dios lo llamaba a él. Una señal. Una estrellita un poquito más gorda ahí en el universo fue suficiente para hacer con que este buen hombre dijera: Dios me llama. Nosotros debemos leer también, saber leer, aprender a leer, en las circunstancias de la vida, la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se aproximan los jóvenes a mí, cuando están en esta edad de encontrar y discernir su camino vocacional? Muchos quieren ser monjas de clausura, otros misionarios, otros padres de familia, otros advogados, médicos, pero en su interior está esa inquietud, esta duda. Están mirando al cielo buscando señales de Dios y parece que ningún señal que Dios les manda es suficiente para poder discernir el sendero por donde Dios le quiere conducir a la vida. Essa meditação, que vamos a seguir andando com os Reis Magos ao encontro de Jesus, tem por objetivo ajudar um pouco a esses jovens a encontrar, ou melhor, a preparar seu coração para perceber o chamado de Deus. Porque Deus llama, isso está claríssimo, não? É impossível imaginar que Deus, nosso Senhor, que tem uma necessidade imensa de evangelização, não esteja llamando algumas almas, em particular ao sacerdócio. Não pode ser que entre tantas chicas maravilhosas que Deus ha criado neste mundo, não haya Deus elegido uma ou outra para ser sua esposa predileta, uma outra Maria Teresa de Calcutá, uma outra Madre Angélica, uma outra Santa Teresa de Jesus? Evidentemente que sim. E também é óbvio que Deus chama algumas almas a viver em matrimônio e, portanto, cumprir esta vocação de uma maneira santa e perfeita. Pero como discernir? Verdaderamente os muchachos se encontram nesta dúvida de fé. Como se encontrou Gaspar quando mirou ao cielo e viu aquela estrela e tuvo que intuir que aquele sinal significava um chamado. Deus, infelizmente, não manda fax e cartas, como havíamos visto. Seria bastante mais fácil, não? Que eu despertara por la manhã e me encontrara Jesucristo parado na porta de meu quarto. Marcelo, tu vais a ser missionário franciscano em África. Bueno, já está, não? Graças, Senhor, é um prazer. Aí me vou, não? Porque me apareceu um angelito, não? O angelito Gabriel, mientras eu estou caminhando por la playa de Copacabana, me apareceu o ángel e me dijera: fíjese, Marcelo, seria muito bueno que você se dedicara agora a ser monje trapense de clausura en el monasterio de Cluny, Francia. Ah, pues ahí va Marcelo a Francia al claustro. Gracias, Ángel Gabriel. Pero así no es la vida. El Señor es mucho más sutil. ¿Sabe por qué? Porque si le apareciera así de esta manera a nosotros y manifestara su voluntad de una manera tan escancarada, tan obvia, no me dejaría margen de libertad. ¿Qué más podría yo decir delante de Dios que me llama así? Solo podría decirle: pues sí, bueno, pues me voy al monasterio, sí, bueno, pues me voy de monje franciscano, pues me está diciendo Dios, ¿verdad? Dios es mucho más inteligente. Dios da una pequeña señal, tibia, misteriosa, dudosa, como a estrella de Belém, un señal en el cielo. Y me obliga a mí, en la duda, justamente porque mi razón no es suficiente para definir exactamente cuál es la voluntad de Dios, justamente porque mi razón no es suficientemente clara, me obliga a mí a ejercitar la fe. Dios quiere
que por obra de mi fe yo participe de su elección. Es verdad que me da la señal, pero es verdad que esta señal no es absoluta y clara. Dios quiere que yo con mi fe participe de su llamado. Qué fino es Jesucristo. Qué fino es Jesucristo. Como essas muchachas elegantes que quando uno va a una fiesta e vê uma chica elegante, bem vestida, distinguida, que não está por aí tirando-se nos braços do primeiro homem que passa. Ao contrário, com uma finura e uma delicadeza, sabe demonstrar seu interesse com um simples sorriso, com uma simples mirada. E o muchacho tem que entender e interpretar esse linguagem de amor para perceber que essa muchacha me quer, essa muchacha me ama. E assim também nasce Deus com as almas que elige. Deus dá um pequeno sinal. E nós outros, exercitando a fé, seguimos a Cristo. E a fé, amigos, pongan muita atenção. Fé não é sinônimo de inseguridade. Fíjense bem, sempre que nós outros usamos a razão, somos passíveis de erro, porque a razão é uma faculdade humana e já de por si passível de falha. Quantas vezes nós outros, por haver seguido aquilo que nós outros pensávamos que era correto, metimos a pata literalmente falando? Quantas vezes eu, por seguir minha inteligência, aquilo que eu penso que é correto, acabo fazendo o que não devo fazer? Isso passou com São Pedro, para que não digam que é um problema de Marcelo. São Pedro, quando Cristo lhe diz: que dizem os homens que sou eu? Responde: um profeta e tal. E tu, que dizes que sou eu? E Pedro responde: tu eres el Hijo de Deus vivo. E Cristo lhe diz: muito bem. Pero isso estás dizendo para mim, Simão, não has sacado de la carne ni de la sangre, es decir, entre parênteses, de la razón, has sacado de Deus que está no cielo. Deus te lo ha dicho com fuerza. Es la fé. Pedro usou a fé e percebeu quem era Jesucristo. Pero 3 versículos depois, aí está São Pedro, não? Senhor, não vai subir a Jerusalém, porque em Jerusalém a gente le vai a matar. E Cristo se voltea para ele e lhe diz: aparte-se de mim, Satanás. Apártate de mim, Satanás. Por quê? Isso que estás dizendo vem de los homens, é dizer, vem de tu razão. Assim é. São Pedro, quando começou a usar sua razão e a raciocinar, Cristo sube, Jerusalém, cruz, muerte, igual a mal. Pois não vamos a subir aí. Se equivoca. Mas quando Pedro utiliza a fé, lo atina. Tu eres el Hijo de Deus vivo. E assim é nossa vida também. A fé atina mais vezes, ou melhor, atina sempre, enquanto que a razão falha com muita facilidade. Por isso mesmo Deus quer que exercitemos a fé, porque o sendero da fé é um sendero muito mais seguro que o sendero da razão. E com isso não quero dizer que a razão não é importante. Hombre, a razão é muito útil, devemos usá-la, para isso Deus nos la dio. Pero para esse passo essencial da existência, que é a eleição vocacional, que é o seguir essa estrela e cruzar o deserto, abandonando todo o demais atrás de si, é realmente necessário dar o passo da fé. Necessitamos disso. Necessitamos que a fé seja o guia de minhas decisões e não minha inteligência. Porque se o muchacho empieza a pensar, eu creio que, na verdade, a vida do sacerdócio deve ser bem difícil, porque imagine-se o celibato, que difícil será. E empieza a imaginar com sua razão as dificuldades do celibato, e me gustam muito as muchachas e tal e qual. Hombre, evidentemente que não vai seguir a vocação. Mas se utiliza a fé e diz: os grandes santos, o Papa, San Ignacio de Loyola, São Francisco de Assis, Nosso Senhor Jesucristo, eram célibes e eram felizes. Então, empieza uma nova lógica em sua mente, uma lógica sobrenatural, uma lógica de fé. E essa lógica de fé, que é muito mais segura que a lógica da razão,
le va a conducir a una decisión mucho más perfecta, mucho más correcta y que con mucho más posibilidades de éxito que aquella que el sendero de la razón le podría conducir. Una vez un muchacho se acercó a mí y me dijo: oye Marcelo, pienso mucho en ser sacerdote. Yo le comenté: hombre, qué bueno, dele gracias a Dios, pues vamos a ver si realmente tienes una vocación, vamos a analizar si esa vocación es real, si no es real. Y el muchacho me dice: no, pues yo creo que es solo una cuestión de sentimiento, porque me gustan mucho las muchachas. Yo le dije: hombre, pues si no te gustaron las muchachas es porque no tenías vocación. Es obvio, ¿no? Serías una especie un poco rara de ser humano, y esa especie medio rara de ser humano Dios nos llama al sacerdocio. En efecto, todo aquello que nosotros, con nuestra inteligencia, nos parece muy claro, ni siempre es claro para la lógica de la fe. El hecho que un muchacho le guste las chicas, por ejemplo, es una señal clara de que probablemente ese muchacho tiene vocación. ¿Por qué? Porque es un chico normal, sano. Un muchacho que sea muy alegre, que sea divertido, que va a fiestas, que sea deportista, que nade, que tenga buenas calificaciones en el colegio. Isso significa que provavelmente esse é um muchacho que Deus chama à vocação. Porque justamente é um muchacho que tem as qualidades próprias para ser outro Cristo. Nós outros, às vezes, pensamos o contrário, verdade? Que o muchacho que vai ter vocação é um tímido, calladito, que não faz nada, que apenas se move nas festas, não sabe bailar. Não. A lógica da fé não é a lógica da razão. E se nós outros planteamos nossa existência, se planteamos nossa vida através da lógica de nossa razão, não nos vamos a mover de nossa silla. Vamos a deixar nosso camello em nossa casa, vamos a seguir no deserto comendo dátiles secos como os outros magos. Só Gaspar tomou o camello e se foi a cruzar o deserto, porque a lógica que regia o pensamento de Gaspar não era a lógica da razão, era a lógica da fé. Hombre, há uma estrela no cielo mais gorda, isso não é normal. Algo Deus me quer dizer. Por quê? Nadie me pintou uma estrela no cielo. Para ser uma estrela maior, solo Deus. Portanto, provavelmente Deus me chama. E esse provavelmente Deus me chama já era suficiente para Gaspar. Vamos a reflexionar um pouco sobre isso. Não será que não é verdade que a dúvida já é um sinal de chamado? Hombre, nadie tiene duda de nada, de una cosa que no existe. Tenemos duda cuando se presenta alguna realidad delante de nosotros. Cuando un muchacho empieza a tener sus dudas vocacionales, ya es un indicio de que Dios llama. Claro. Yo no voy a tener, por ejemplo, duda de que, no sé, que mi mamá me llama si no escuché su voz. A lo mejor escuché alguna cosa que podría parecer la voz de mi madre, entonces tengo dudas si me llamó, pero que escuché algo, escuché. No se me va a ocurrir por ahí simplemente porque desperté por la mañana que mi mamá me está llamando. Escuché algo, algo me provocó la duda. Y ese algo ya es suficiente para que yo deba ejercitar mi fe y dar los pasos en dirección a Jesucristo. Evidentemente que ese primer movimiento del encuentro con Jesús, que eu tenho que entender, que é a lógica da fé, a lógica de Gaspar, me vai conduzir ao encontro com Jesus em la gruta de Belém. Pero o que eu les pido a ustedes que me escuchan, não simplesmente agora hablando simplesmente da vocação concreta a la vida consagrada ou sacerdotal. Não, a todos nós outros os cristianos. Os signos del Senhor, os signos del Evangelho, são assim, misteriosos. Aprendamos nosotros a leer como si la realidad fuese un libro, la voluntad de Dios. Y que los pequeños indicios sean suficientes para que yo mueva mi corazón a seguirle. Y una vez que yo encuentre a Jesús en la gruta de Nazaret, pueda yo encontrar su voluntad. Fíjense bien una otra cosa muy bonita sobre ese tema de la vocación. Pensen ustedes en la situación de los apóstolos cuando fueron llamados por Jesucristo. Cristo, cuando llamó a São Pedro, no era nadie. Hizo 2 milagritos ahí, y São Pedro se tiró a sus pies y dijo: apártate de mí porque soy un pecador.
quem era Jesucristo. E Cristo lhe disse, hombre, vente comigo que te vou fazer pescador de homens. E Pedro deixou a red, Pedro deixou os pescados, Pedro deixou a esposa, Pedro deixou os hijos e deixou a suegra. Imagina-se haver custado um montão deixar a suegra São Pedro. Deixou todo São Pedro a seguir a Jesucristo. Não puso dúvida, não começou a questionar-se se sim, se não, se porquê, se foi atrás de Cristo a ver quê. E se vemos nas chamadas de todos os apóstolos, lo mismo. Tu que me escuchas, tu que me escuchas. Não será que alguma vez Jesucristo te ha chamado a algo na igreja? Digo porque tantas vezes os sacerdotes nas paróquias me perguntam, é que não encontro catequistas? É que não encontro uma pessoa que me ajude na pastoral familiar? É que não há vocações aqui em minha paróquia? Será que Deus não está chamando as pessoas? É óbvio que Deus está chamando as pessoas, está chamando a vocês. O problema está em que nós outros não queremos escutar, porque somos bem tiquismiquis, não como os mexicanos, não? Queremos as coisas tão claritas para nossa inteligência, não queremos exercitar a nossa fé. Pero sem fé, amigo, que mérito tienes tu de seguir a Jesucristo? Também seguiria a Jesucristo hasta um ateu, se estivesse 100% seguro que seguir a Jesucristo fosse o sendero correto de sua vida. É 100% seguro. A seguridade da vontade de Deus não se dá nesta vida. Sempre existe um margem de risco. Mais aún, é o margem de risco o que hace o amor. Onde não há risco, não há verdadeiro amor. Quando um muchacho diz sim a uma muchacha no matrimônio, se la juega, ele sabe que a muchacha é imperfeita, sabe que tem defeito, sabe que esta criatura que está a seu lado não é a Imaculada Virgem Maria e que vai falhar. No obstante, se arriesga, entrega toda a sua vida a ela. E justamente o hecho de dizer, mire, vou arriesgar toda a minha vida em tus manos, aí está o amor. Como Jesucristo, quando morreu ele na cruz, ele não sabia a resposta que tu ibas a dar a sua muerte. Se arriesgou, ele amou primeiro, ele amou morrendo na cruz, e depois espera tu resposta. Tu podes dizer não, sabes que, Senhor, olha, não me importa sua morte na cruz, não me importa a igreja, sabes que, não me importam os sacramentos, a mim não me importa nada, eu vou viver minha vida, sou um egoísta, mas la quero passar bem. E Cristo já morreu na cruz, já se entregou por ti, ele arriesgou primeiro, se entregou. Isso é o amor. O amor consiste justamente em el riesgo, em lançar-se primeiro. Aí está o amor. Não se enganem. Se tu queres todo matemático, todo certito, ter certeza de todo, que Deus te la ponga toda face delante de ti, não vas a encontrar nunca nada, porque assim não é a lógica da fé, assim não é a lógica do evangelho, não vas a chegar a nenhum lugar, mais aún, vas a estar frustrado, lamentando-te toda a vida, porque quando chegue a hora da morte, te vais mirar nas manos e vais a dizer, que é o que traigo em meu existir? Soledade, egoísmo e vanidade. Soledade, egoísmo e vanidade. Isso é o que leva à tumba as pessoas que não sabem viver em la lógica de la fé. Por último, eu quero contar uma pequena história de um jovem que se decidiu por seguir a Jesucristo. Nada mais para que vocês vejam como é sutil o chamado de Deus. Um muchacho comum e corriente moria de medo da vocação, porque só de imaginar o que significaria ser missionário, porque tinha vocação de missionário, lhe dava pânico. Mas como que vou deixar minha mamá? Como que vou deixar minha casita? Como que vou deixar minha noviecita? Tan mona. Se acercou, me dijo, Marcelo, nesse verano não vou poder ir à experiência vocacional que estão organizando vocês aí na paróquia, porque tenho um viagem a Paris. Ah, sim, um viagem a Paris, homem, que simpático. O que vai fazer em Paris? Com quem vas? Me vou com minha novia.
Ah, vas con tu novia a París? Ah, sí, hombre, qué padre, ¿no? ¿Y quién más va? No, yo ya solito. Ah, muy bien, hombre, le va a hacer un bien vocacional enorme. Te va a ayudar. Imagínese, tú solito con tu novia en París durante un mes inteiro, hombre, le va a hacer un bien espiritual que no tienes ni idea. Ya la existe para descubrir la voluntad de Dios en tu vida, ¿no? El tío se fue todo triste, después de 2, 3 días regresa y dice, no, pues la verdad me estoy engañando, estoy tratando de huir. Y dije, bueno, ¿de qué estás huyendo? La pregunta que le hice. ¿De qué estás huyendo? Si tienes ganas de huir de alguna cosa, ¿de qué estás huyendo? El muchacho, estoy huyendo de la voluntad de Dios. Como el profeta Jonás, ustedes conocen la historia del profeta Jonás. Dios le llamó a ir a predicar a Nínive y le dio miedo, se agarró una barca, se fue al mar, empezó una tempestad impresionante, se tiró al mar, lo tiraron al mar porque descubrieron que estaba escapando de la voluntad de Dios. Después una ballena se lo tragó, se lo tira ahí después de 3 días a la playa y se va a predicar a Nínive, ¿no? Le conté esa historia al muchacho y él dijo, pues sí, es lo que pasa conmigo. Yo quiero escapar de la voluntad de Dios. Yo no quiero realmente agarrar mi cruz. Yo le dije a él, bueno, eso significa que ya la ves claramente. Nadie tiene miedo de una cosa, nadie tiene miedo de algo que no ve con claridad. Si tú sabes que tienes miedo, sabes de qué tienes miedo. Si tú, por ejemplo, señora que me escuchas, tienes miedo de tomar una responsabilidad en la parroquia, es porque sabes de qué tienes miedo. Conoces la cruz que te espera. Y si conoces la cruz, es porque conoces quien te la da. Nadie tiene miedo de si Dios nos llama a eso. Una persona que nunca sintió inquietudes vocacionales por ser sacerdote, pues no le da miedo de ser sacerdote, pero un muchacho que le da miedo es porque percibe un señal de Dios. Y así, ese chico dijo, bueno, pues me la voy a jugar. Se fue a su experiencia vocacional en verano, encontró su vocación con Jesucristo, claro, porque cuando nos movemos al encuentro de Dios, inmediatamente las cosas se van aclarando. Y al caminar de la existencia, cada vez se queda más clara la estrella en el cielo. Cada vez que el buen Gaspar iba en su camellito rumbo a Jerusalén, cada vez que se aproximaba de Judea, más la estrella brillaba. Mas se parecia óbvio que aquilo era um chamado de Deus. Hasta que em meio da deserta encontrou Melquior e a Baltazar e disse, oi, não sou o único louco neste mundo que viu a señal de Deus. Pues hombre, vámonos juntos os três a encontrar a vontade de Deus para nossas vidas. Pero é necessário dar o primeiro passo. É necessário seguir. É necessário a lógica da fé e do amor. E o medo muitas vezes é o señal mais claro de que tu has entendido o chamado. Quando alguém teme algo de Deus, é porque entendeu perfeitamente o que Deus quer. ¿Quieres um exemplo? Jesús. Jesús en el huerto de Getsemaní tuvo miedo, tembló, sudó sangre, lloró, porque él veía con mucha claridad cuál era la voluntad de Dios para su vida. Y justamente porque veía con claridad lo que le esperaba en el Viernes Santo, en el Jueves Santo. Si Cristo no supiera lo que le esperaba en el Viernes Santo, no hubiera sufrido en el Jueves Santo. Estimados amigos y amigas que me ven, sobre todo ustedes jóvenes, si tienen alguna duda, si alguna cosa les molesta, si cuando ven un sacerdote o una monja se sienten atraídos y al mismo tiempo les da ese cierto temor de Dios, ese cierto temor de la cruz, pregúntese profundamente si esa no es la voluntad de Dios para su vida. E não tenha medo de buscar ajuda. Sempre há alguém que te pode ajudar.